Em alguns segundos, vamos iniciar a transmissão do culto da ADPEV, Assembleia de Deus, Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho, 1020, Cordovil. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estamos em mais uma terça-feira. Hoje é chamada Terça-feira Profética. Eu sou o presbítero Ricardo e nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Vida, e nós estamos aqui situados na estrada do Porto Velho, número 1020, no bairro de Cordovil, na cidade do Rio de Janeiro. Você que nos assiste de uma outra cidade, de um outro estado, até de outro país, né? Que você seja muito bem-vindo. Quero desde já te convidar a assistir sempre aqui a nossa página, que está lá no Facebook, a ADPEV. Então, meus amados irmãos, para nós é uma alegria e poder transmitir para você que está em casa, né, por conta da quarentena, por conta desse confinamento. Então, nós estamos aqui transmitindo esse culto online, mas também, né, já está liberado a presença dos irmãos também, né, com algumas recomendações, que você possa vir assistir também conosco, venha com a sua máscara. Aqui temos o álcool gel, vamos aqui manter um distanciamento, mas amém, meus irmãos. Então, desde já, eu também quero te agradecer a oportunidade de poder entrar no seu lar, através dessa programação. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que está em casa, nos assistindo, a fechar os seus olhos e nós vamos estar orando para dar início, amém? Feche os olhos, curve a cabeça, oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas maravilhas, pela tua grandeza, meu Deus, pelo teu poderio. Obrigado, Deus, a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, transmitindo esse culto, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, nossos irmãos da ADPEV, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, de longe, ó Pai. Pai, abençoa, toma, Deus, agora a direção. Pai amado, toma o primeiro assento, o primeiro lugar é seu, ó Pai, porque a honra, a glória pertence a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, que passa a mover nesse lugar. Meu Deus, derrama a Tua Shekinah sobre nossas vidas. Ó Pai, nos abençoa, nos dá direção, entendimento, meu Deus. Que essa palavra também, Senhor, ao chegar, meu Deus, nesse lar, aquela pessoa que está no trabalho, meu Deus, que venha ser tocado pelo teu Santo Espírito, que essa palavra ela venha trazer um renovo, um refrigério, que venha trazer, Senhor, esperança e renovar também a perseverança, ó Deus. Ó Pai, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente. Fica conosco, Senhor. Assim eu te agradeço, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está conosco aqui também, né? Nosso irmão Rodrigo, que está operando o som, nosso presbítero Alexandre, nosso vice-presidente, aqui nos acompanha. Aleluia. Meus amados, eu quero, desde já, aqui, ler para você o Salmo, o livro de Salmos, capítulo 70, que é o tema dessa terça profética, e eu desde já também já quero te convidar aí na sua casa a separar o seu copo com água, e nós vamos estar no final fazendo uma oração pela água, água ungida. Então, se prepare aí seu copo com água, e no final dessa transmissão nós vamos estar fazendo a oração, né? A unção da água, a água ungida, amém? O Salmo 70, o versículo 1 diz assim:
Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, né? Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. E o versículo 5, eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Louvado seja Deus. Eu quero repetir o primeiro versículo do Salmo 70, que diz assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar. Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, vocês já devem saber muito bem que quem escreveu esse salmo, né? O salmo que foi atribuído ao rei Davi, que foi um dos maiores, se não o maior rei que reinou em Israel, né, que foi aquele que reinou mais tempo também. E esse salmo, ele é atribuído ao rei Davi, né? E Davi, nesse salmo, que para muitos, aí, os historiadores dizem que esse salmo é um salmo, né, de lamentação. É um tipo de salmo que começa aqui com um apelo urgente à intervenção divina, não é? Aqui também você pode observar a leitura que nós fizemos aqui, que Davi, em seguida, ele faz uma descrição aqui dos inimigos, né? Os inimigos que o atacam. Ele fala aqui da sua necessidade da ajuda de Deus. E diz aqui também, no versículo 4, que ele faz um pedido, ele faz uma oração, né? E ele pede a Deus a sua ajuda. Louvado seja Deus. E diz aqui que ele não enxerga, você pode observar que ele não enxerga outra forma de sair dessa situação, a não ser que o socorro de Deus. Aleluia. Nós podemos dizer sim que esse salmo, Davi, ele faz um pedido, né? É como se fosse um desespero, mas em meio a isso, ele clama pela ajuda do Senhor. Ele se sente, dá a entender que ele se sente sufocado com essa situação, né, por causa dos inimigos, né, que se apresentam no seu caminho. E diante das circunstâncias, se você ler bem esse salmo e você pesquisar aqui, diante das circunstâncias, nós temos que ser como Davi. Como assim, Ricardo? Diante das circunstâncias, nós temos que fazer o quê? Buscar o socorro, a ajuda, o auxílio, a intervenção, né? E aqui ele faz o quê? Ele apresenta a sua causa. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a sua causa hoje. Talvez você esteja se sentindo assim, aflito, triste, cabisbaixo, um sentimento de derrota, algo que aconteceu, que está entristecendo o teu coração, talvez seja na família, talvez uma enfermidade, talvez seja um trabalho, que muitas pessoas estão ficando até desempregadas, nesse momento que nós estamos vivenciando, essa pandemia, essa quarentena, o confinamento,
Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que é difícil mesmo. A situação que nós estamos vivendo, eu confesso que jamais poderia imaginar presenciar, né, uma situação como essa e que estamos vivendo em nossos dias. Mas a Bíblia diz, né, que viriam as epidemias, o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E tudo isso serve como um aviso. A Bíblia já está nos alertando dessas coisas. A palavra de Deus já nos alerta sobre isso, né? E você vê aqui que nesse salmo, Davi ele faz um pedido. E parece que nesse salmo ele se mostra uma agonia com os contratempos em que ele estava enfrentando. Louvado seja Deus. O rei Davi, que você conhece muito bem a história, foi aquele homem que, na sua mocidade, ainda jovem, ele foi o único que se apresentou ali para enfrentar um gigante, o gigante filisteu. Golias, um homem de quase 3 metros de altura, um homem que tinha experiência, preparado para a guerra, um homem que tinha uma estatura avantajada, mas Davi, ele se apresenta ali inconformado, não que Deus precisasse ser defendido, mas ele dizia, olha, quem é esse incircunciso filisteu que veio aqui afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele viu ali, ele ficou num inconformismo. Estavam nessa situação ali, 40 dias, né, os filisteus de um lado, os israelitas de um outro, ninguém atacava, e todos os dias Golias ele se apresentava ali com palavras de ofensa, palavras de, vamos dizer assim, né, palavras de derrota, dizendo quem é o campeão que possa vir aqui me enfrentar. Ninguém se apresentava. E nessa situação, quando nenhum soldado se apresenta, o próprio rei tinha que ir. Mas Saul, ele não temeu também, devido à estatura de Golias, porque, eu vou repetir, Golias era uma máquina, um homem acostumado à batalha, um homem frio, sanguinário, e pela sua altura, não só pela altura, porque ele tinha uma estatura avantajada, mas também ele era um homem preparado para isso, um homem preparado para a guerra, tinha experiência. E Davi, quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. E o rei falou, tu não poderás ir contra esse gigante. Você é de estatura baixa, você não tem, nem um porte físico para enfrentar. Mas aí Davi lhe diz, olha, meu rei, eu matei um leão e um urso quando eles tentavam devorar uma das minhas ovelhas. E ele dizia, ele batia no peito assim, não é eu que vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E Davi, ele ficou popular, sua popularidade cresceu quando ele derrota o gigante Golias. A história que nós conhecemos muito bem, né? Aquela pedra que ele botou no alforje, e a pedra, ela vai de encontro à cabeça, bem no meio da testa, e ali o campeão dos filisteus, ele cai morto. E Davi, ele cai nas graças do povo. E as pessoas diziam, olha, Saul matou milhares e Davi matou 10 de milhares. E isso provocou uma ira no rei. A popularidade de Davi crescia e Deus já havia rejeitado o rei Saul e já estava preparando aquele que seria o novo rei de Israel. E tudo isso
trazendo aqui para o Salmo 70, como também em alguns outros salmos de socorro, que Davi pede socorro, pede ajuda de Deus. Davi, ele ficou longos 9 anos fugindo do rei Saul, porque o rei Saul o odiava. O rei Saul queria tirar a vida de Davi, e Davi, ele sempre teve um posicionamento de nunca enfrentar o rei Saul, porque ele sabia que Saul era ungido de Deus. Davi teve até a oportunidade de tirar a vida de Saul enquanto ele descansava, e Davi não fez. Faria eu algum mal ungido do Senhor? E diante desses 9 anos fugindo de Saul, Saul colocava emboscadas, colocava soldados à espreita para poder pegar Davi, mas Deus estava sempre ali, né, com Davi. Mas Davi é um homem normal como eu, como você, e estamos sujeitos, sim, né, a momentos de tristeza, angústia, aleluia, mas Davi, ele sempre buscava o quê? O socorro de Deus. E nesse salmo ele expressa aqui no versículo 1, olha Deus, apressa-te. Davi, ele tinha pressa de me livrar. E ele diz aqui, Senhor, apressa-te me ajudar, eu preciso da sua ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu não sei qual é a razão, né, a circunstância, o momento que você tem passado. Mas Jesus, ele dizia, olha, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E eu quero pegar carona nas palavras de Jesus aqui, olha, tem de bom ânimo. Deus, sim, ele está muito interessado em te ajudar. O Senhor, né, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de estar ministrando aqui, eu sempre digo uma coisa, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que possa ouvir. Louvado seja Deus. Olha, faça como Davi, faça sim uma oração, incomode Deus, porque Deus sim, Ele quer ser incomodado por você. Não é, eu digo essas palavras, não é que você está ali, não. Deus ele sabe, Deus está vendo, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, né? O Senhor Deus, Ele, nos seus atributos, Ele é onisciente, então Ele sabe de tudo, está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz nos seus atributos exclusivos que Deus é onipresente, então Ele está presente, Ele está sim aí com você, aleluia. Então Deus sim, Ele sabe, mas o que acontece? Nós temos que fazer como Davi, nós temos que levar a Deus as nossas causas. Não é perturbar Deus, não, é incomodar o Senhor, porque Deus sim, Ele está interessado em te ajudar. Deus, Ele está interessado, é o mais interessado aqui em poder tirar você dessa situação. Davi, ele estava aqui numa situação que ele agonizava. É o que aparenta, diz aqui, os inimigos estavam perseguindo. Se coloca no lugar de Davi. Todos os dias, você acorda com uma preocupação. Pô, será que meus inimigos estão vindo aqui pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Será que eles estão vindo pela retaguarda? Será que meus inimigos estão fazendo uma emboscada mais na frente? Eu acredito que nessa situação, acho que nem Davi conseguia dormir direito, preocupado. A qualquer momento, talvez ele pensasse, olha, eu estou aqui num lugar,
Mas pode vir alguém aqui à noite, na calada da noite, e tentar me matar. Porque Davi ficou longos 9 anos fugindo de Saul. Davi, sim, ele era um homem, ele se tornou rei. Davi, ele era poeta. Davi, ele era músico. Davi também era soldado, era um guerreiro, enfrentou muitas batalhas, mas o mais, assim, como é que eu vou dizer, o mais valente, talvez o mais destemido, talvez o mais preparado, também tem um dia mau, um dia que os momentos, né, as coisas não vão dar certo. Se não era para dar certo naquele dia, né, aquele dia você tem que dizer: Senhor, que amanhã possa ser um dia melhor. Se coloca no lugar aqui de Davi, nessa situação que ele estava vivendo. Aqui não diz, mas ele fala que os meus inimigos, olha, eles fiquem envergonhados. Ele faz nessa oração: meus inimigos sejam confundidos, e os que procuram a minha alma, que eles possam tornar para trás, que eles possam, talvez assim, me esquecer, me dar um tempo, um pouco de paz. E diz aqui: confundam-se os que desejam o meu mal. Olha, a nossa oração tem que ser assim, como a de Davi. E quando ele diz aqui, olha, no versículo 4, folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Olha, ele já está fazendo uma oração aqui, já projetando lá na frente. Depois de tudo isso, já estava projetando-se a alegria dele. Quando Deus ele pudesse dar esse livramento, que ele pudesse ter um momento de paz, ele dizia: olha, quando esse momento chegar, que todos possam se alegrar, mas aqueles que te buscam verdadeiramente, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Aleluia. É assim. Aleluia. Eu queria aqui compartilhar com você uma situação, lá em 2 Reis, no capítulo 18, olha o que diz lá. Como é grande o capítulo, nós vamos ler algumas partes. Aqui diz assim: uma situação que para um rei foi momentos de angústia, momentos que ele tomou uma atitude certa. A atitude dele foi de clamar a Deus. Olha, eu vou repetir uma coisa aqui para você. Eu não sei o seu momento hoje, mas eu quero profetizar aqui para você que amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã tudo vai melhorar, em nome de Jesus. E que essa tempestade ela não vai durar para sempre. Até porque uma tempestade ela não dura, né? A tempestade vem, ela é passageira, ela passa. E logo após a tempestade vem o quê? A bonança. Então eu quero já profetizar na tua vida uma bonança, uma quietude, um momento de paz, de alegria. E que tudo isso que você tem passado, né, é passageiro. Olha, o deserto, se você fizer um estudo sobre o deserto, talvez seja um momento que você está vivenciando um deserto. O deserto não tem nada. O deserto ele não tem recurso nenhum. No deserto, quando o sol está no seu ponto mais alto, é um calor de rachar, não é? E à noite é um frio terrível. Não tem nenhum recurso no deserto, a não ser pedra e areia. Não é assim? Mas o deserto não é lugar de você ficar, não é um lugar de você permanecer ali. O deserto é um lugar de passagem. Você pode estar passando hoje por esse deserto,
mas eu profetizo aqui na sua vida, e eu quero profetizar a todos da sua casa, mesmo, né, ali no seu trabalho, aqueles que não gostam de você, né, que não professam a mesma fé, e às vezes, né, te perseguem por alguma coisa, ou pelo que você é, porque você é luz, e a luz onde no seu trabalho, você é luz e a luz incomoda. Não é? O deserto é um lugar de passagem. Mas eu profetizo em nome de Jesus que tudo vai melhorar. Coisas boas virão. Faça como Davi. É o momento de você clamar. É o momento de você pedir ajuda, incomodar a Deus. Lembre-se disso. Deus, ele quer ser incomodado por você. E aqui Davi falava, no Salmo 70, Senhor, apressa-te em me socorrer. Mas vamos lá. Lá em 2 Reis, capítulo 13, como o capítulo é grande, se você puder ter uma oportunidade de ler em casa, eu vou falar aqui rapidamente um resumo desse capítulo. Aqui na minha Bíblia diz que Senaqueribe era o rei da Síria. E aqui diz um título, Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe, nesse tempo, que era mais ou menos 700 anos antes de Cristo, a Síria era a maior potência do mundo. Tinha um exército numeroso. Senaqueribe, ele conquistou muitas cidades, invadia as nações e as conquistava. Na ocasião aqui, o reino já estava dividido. O reino do norte era Israel, o reino do sul, Judá. E o reino do sul, cujo rei era o rei Ezequias, eles pagavam um tributo todo ano, um tributo anual, um imposto, para que a Síria ignorasse Judá. Mas teve um momento que Ezequias deixou de pagar esse tributo. Esse tributo era ouro, prata, né, talvez até animais, cereais, né? Acredito que ouro e prata era algo que, né, era um preço que se pagava aos assírios para ter paz. Olha só, imagina, você tem que pagar para ter a paz, para que a Síria não invadisse a nação de Judá. Veja bem, meus irmãos. Em um determinado momento, Ezequias não pagou esse tributo. Então, os assírios vieram para atacar Judá. Aqui no versículo 17, do capítulo 18, tá, irmãos? De 2 Reis 18, capítulo 18, versículo 17, diz assim: Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabi-Saris e a Rabsaque de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então, a situação foi essa, uma comitiva foi enviada para ajudar, para conversar. A princípio era para negociar uma rendição. Ezequias, ele percebeu o seu erro, né? E ele tentou ali ajuntar tudo que ele podia, todo ouro, prata, bronze, tirava ouro das portas da casa do Senhor, e entregou a Ezequias numa tentativa, né, de amenizar a situação para que os assírios não invadissem. Mas já era tarde. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Lá no versículo 29 do capítulo 18,
Os representantes de Senaqueribe vão lá conversar com Ezequias, e ele diz assim, ó, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Olha só, palavras de intimidação, palavras de derrota, e ele diz aqui, olha, ao povo de Judá, não confie no seu rei, não acredite quando ele vos disser, confia no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presente, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. E lá no versículo 35, aqui diz o seguinte, a afronta dos representantes, quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado ao rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Então, ali foi enviado um secretário do rei, o chefe capitão do exército, uma comitiva para intimidar. Só que o erro aqui de Senaqueribe foi esse, dizer que o Senhor Deus não poderia vos livrar da mão dele, porque ele dizia, olha, onde Senaqueribe passou, ele conquistou tudo, e aquelas nações lá tinham seus deuses, e nenhum desses deuses dessas nações que Senaqueribe conquistou puderam livrar da sua mão. Dizendo aqui com as minhas palavras, não confie no rei Ezequias, e não acredite que o Senhor Deus dessa cidade vai livrar da minha mão, porque onde Senaqueribe entrou, ele conquistou, ele arrasou, ele tomou posse, porque era o maior exército, a maior nação, poder bélico, e Judá era um reino pequeno. Aí você vê, no Salmo 70, Davi ele demonstra que a sua agonia, o seu desespero, a pressa em ajuda de Deus. E o rei Ezequias, e quando ele ficou sabendo das palavras de Senaqueribe, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude de Ezequias? Olha, no capítulo 19, Ezequias diz assim, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo e a Sébina e ao escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse é dia de angústia e vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Então Ezequias aqui, ele entra num desespero. Ele vê assim, meu Deus, está tudo perdido. Aliás, ele toma um posicionamento, ele vai à casa do Senhor, se veste de pano de saco, em lamento as palavras de Senaqueribe, mas Deus ele chama o profeta Isaías, olha, o Senhor ouviu as palavras de Senaqueribe, e aqui Deus diz para Isaías, olha, fala para o rei, lá no versículo de número 10, assim falareis a Ezequias, o profeta Isaías, diz assim para o rei de Judá, não vos engane o teu Deus, quem confias, dizendo que Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. E eis que tem ouvido os que fizeram aos reis da Síria todas as terras, destruindo totalmente. E tu te livrarás. E Ezequias, quando ele recebe as cartas dos mensageiros de Senaqueribe,
ele subiu à casa do Senhor e ele apresentou o quê? A sua causa. Deus, olha, está vindo aí um exército numeroso, um exército poderoso. Mas no versículo 15, Ezequias ora ao Senhor e diz: Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Olha a oração de Ezequias, uma oração que ele reconhece a dependência de Deus. Nesse momento eu sei que o coração dele havia uma angústia, o medo, porque ele ficou atemorizado com as palavras da Síria, porque ele sabia, porque onde os assírios passavam, eles conquistavam tudo, escravizavam, tomavam tudo. E no versículo 16 do capítulo 19 de 2 Reis, olha o que diz Ezequias: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Ah, Senhor, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha, Senaqueribe, ele não só afronta o povo, não só afronta o rei, mas ele cometeu um erro terrível, ele afronta Deus. Ele diz que, ele faz ali um desafio, olha, nenhum Deus das outras nações livrar as nações da minha mão, tem tão pouco Deus de Israel. Ah, rapaz, eu imagino Deus levantando do trono e olhando assim, como é que é o negócio? Como é que é? Ele diz o quê? Que eu não vou livrar? Os outros deuses das outras nações não livraram os outros povos, porque os deuses eram deuses mortos, deus de pedra, de ferro, uma imagem, um ídolo que ficava pendurado. E as orações ali eram vãs, mas agora não, ele mexeu não só com o povo de Deus, ele mexeu com o próprio Deus. Aleluia. Eu estou focando aqui no Salmo 70, mas eu quero trazer para você a oração de Ezequias, porque ele estava aflito. Ele estava ali angustiado também. Imagine você estar num lugar, numa propriedade, com a sua família, e vem um exército e cerca aquele lugar, e você diz assim, como é que eu vou escapar? O lugar está cercado, a sua casa, homens ali, malfeitores, querendo invadir a sua propriedade, talvez sequestrar você e sua família. Como é que você se sentiria? Se coloca aqui no lugar do rei Ezequias, ele estava assim. A cidade já estava cercada. A angústia, um sentimento de tristeza. E ele toma uma atitude, a mesma atitude de Davi aqui, no Salmo 70, foi a atitude de Ezequias. Ele vai para a casa do Senhor, ele diz ali, ele coloca, encomenda a situação, apresenta a causa a Deus. E ali, o profeta Isaías, não se preocupe, porque ele não mexeu com você agora, Ezequias, ele mexeu comigo, ele mexeu com o próprio Deus. E o final dessa história você pode ver lá, no capítulo 19 de 2 Reis, e no versículo 35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 180.000 deles, e levando-os pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Aleluia. Sabe o que Deus fez ali? Deus enviou o seu anjo, um anjo do Senhor, numa noite, ele aniquilou 180.000 soldados da Síria, o livramento de Deus. Olha, essa situação que você está vivenciando, é algo passageiro, e se for preciso, Deus pode enviar um anjo para pelejar pela tua causa, porque aí você vai dizer, como Davi diz lá no Salmo 70, olha, engrandecido seja o nome do Senhor, e você vai fazer, não só vai agradecer a Deus, você vai fazer um culto de ação de graças, você vai festejar esse momento, aleluia, porque Deus, ele está atento, Deus, ele está atento a essa situação que você está vivendo. Olha, você lembra de Ana, aquela mulher estéril,
que não podia ter filhos. E naquele tempo, naquela sociedade, uma mulher que não dava filhos era uma mulher desconsiderada. Uma mulher naquele tempo, naquela sociedade, ela era bem vista com bons olhos porque ela dava muitos filhos. Era uma mulher que era agraciada. Era uma mulher que era bem vista, mas uma mulher estéril, segundo a lei, a esterilidade era uma maldição. Então Ana, ela vivia angustiada, o coração triste, choramingando, ainda tinha lá a Penina, né? As irmãs conhecem muito bem, tivemos aqui uma campanha, e Penina ficava ali afrontando ela, e só tristeza no coração, palavras de derrota, né? Palavras que ferem. É verdade, irmãos, tem coisas que ferem a nossa alma, e Ana vivia assim, chorando, triste, porque ela não podia dar filho, né, ao seu marido, a Eucana. Mas o que se fazer numa situação dessa? Tu vai ficar chorando? Tu vai ficar prostrado? Tu vai ficar se lamentando? Vai dizendo, Senhor, meu Deus, eu estou sofrendo, isso nunca acaba. É assim? Não, você tem que tomar uma atitude, você tem que falar, Senhor Deus, me ajuda, Senhor, apressa-te a me socorrer, olha, Senhor, o Senhor sabe minha situação, então eu coloco nas tuas mãos, Senhor, eu coloco agora aos teus cuidados, esse momento que eu estou passando, mas eu creio, né, como Jó dizia, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda em minha carne verei a Deus. Ele achava que iria morrer, Jó, mas ele dizia, eu sei que meu Redentor vive, mas por fim, se eu morrer, ele vai me esclarecer tudo. E Jó, ele não murmurou contra Deus. O segredo é esse. Faça como Davi no Salmo 70, apresenta essa situação, ficar chorando, se lamentando, não, Deus ele está atento, meu irmão. Você tem que tomar uma posição, uma atitude nisso. E o que Ana fez? Primeiro capítulo de 1 Samuel. A atitude é o clamor. Aquilo que o homem não pode fazer. Deus é especialista no impossível. É a especialidade dele. O sobrenatural dele, o sobrenatural de Deus é a especialidade dele. E Ana, Ana foi lá no primeiro capítulo de 1 Samuel, no versículo 12 diz... E sucedeu que perseverando, perseverando ela em orar perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava e só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse ali Eli, até quando estarás embriagada? O sacerdote achava que Ana, pelo seu choro, ela tinha bebido algo. Não. Aqui diz, né, no versículo 9, que Ana se levantou, né, e diz também no versículo 10 que estava amargurada de alma, mas orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, é esse o seu posicionamento. O posicionamento é esse. Deus ele está atento, sim, mas você tem que tomar uma atitude também quanto a isso. Ficar de braço cruzado não vai resolver nada. Nós estamos em casa há tanto tempo aí, sem fazer nada, aí Deus colocou essa situação para você ficar em casa. O que você tem feito? Tem trabalhado um pouquinho, né? Eu até postei aí no WhatsApp, me mandaram uma mensagem que diz que o homem em casa na quarentena, ele é igual estrela cadente, né? Quando ele passa, a mulher faz um pedido a ele. Toda hora, né? Faz um pedido aqui, faz aqui para mim. Glória a Deus.
E minha esposa sempre me pede alguma coisa, né? Mas estrela cadente não, né, irmão? Olha, a situação aqui de Ana, orou ao Senhor, ela buscou a Deus em oração, ela buscou o favor de Deus, e Deus respondeu e abriu a madre de Ana. Aleluia. Você lembra daquela situação lá de Neemias? Você conhece Neemias? Neemias era um mordomo, ele abriu mão do seu cargo e lhe tocou no coração de ir lá em Jerusalém e restaurar os muros. Não foi isso a história? Ele sentiu uma necessidade de ajudar o seu povo, porque a cidade havia sido destruída, né, pelos babilônios. A situação era crítica, não se tinha recursos, dinheiro para a construção dos muros, mas Neemias ele se coloca ali como à disposição. Não só à disposição, mas ele se coloca ali, ele toma a iniciativa de liderança, de querer ajudar o povo. Só que quando ele chega lá, alguns contratempos. Algumas pessoas não queriam a reconstrução dos muros de Jerusalém. E tinha ali um homem chamado Sambalate, e diz ali alguns historiadores que Sambalate ele tinha intenção de tomar posse de algumas terras, de governar aquelas terras, por isso ele estava com um propósito de retardar a reconstrução dos muros, né? E ali ele não teve somente que lidar com aquela situação crítica do povo, ele teve que enfrentar as afrontas, as injustiças, ele teve que ser um líder para reanimar o povo, né? E sobre ameaças de morte. Eu imagino que ele no seu coração, né? Mesmo ele realizando um bom trabalho, e o povo abraçou a causa, mas ele estava ali também preocupado, porque ele também respirava o quê? Ameaças de morte. E qual foi o posicionamento de Neemias? Ele diz assim no versículo 9 do capítulo 4, diz, olha, porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então você vê, ele estava sendo ali ameaçado. E Davi, no Salmo 70, ficou 9 longos anos fugindo do rei Saul, respirando ameaças, não dormia direito, não tinha paz. Olha, se o inimigo ele veio para isso mesmo, para tirar a tua paz, roubar a sua alegria, colocar as pessoas são enviadas, comandadas por ele, palavra de derrota, palavra de desânimo. Eu costumo dizer lá, os famosos 3D, do diabo, né? Ainda tem o D do diabo, de desânimo, dúvida e desencorajamento. É isso. Mas não, meu irmão, levanta a tua mão e diz assim, olha, faça como Davi, Senhor Deus, apressa-te a me socorrer, e diga e declare, Senhor, eu dependo de Ti, eu declaro a minha dependência de Ti, Senhor. Ah, meu Pai, me ajuda, me socorre, apressa-te a me socorrer. Creia que por esses dias, coisas boas vão vir na sua vida, mas creia com fé, né? Tenha certeza que tudo isso que você está passando é passageiro, mano. Não se prostra, não. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar. O dia mal vem para todo mundo, mas Deus tem coisas boas, porque Deus é o quê? É o nosso refúgio e socorro. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu vou aqui já finalizando essa mensagem, tá? Vou convidar aqui nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos chegou, ele vai estar aí fazendo a oração da água, né? Vai fazer aí as considerações finais. Já temos boas notícias para você a respeito aí, né, dessa pandemia, desse confinamento. Louvado seja, mas eu vou deixar ele falar. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe, creia
né, no socorro de Deus. Creia que Deus vai estar nos ajudando em tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E Deus vos abençoe. E assim eu agradeço, né, a oportunidade em nome de Jesus. Pode ser, meus irmãos, glória a Deus, palavra abençoada, né? Deus é o nosso socorro, que Deus continue abençoando o presbítero Ricardo. E você aí, né, agora, pegue a sua água. Você que está nos assistindo, você que está, né, adorando a Deus, né, através dessa transmissão na nossa página no Facebook, pegue agora a sua água, estaremos fazendo uma oração, né, para que Deus venha abençoar a sua água que você já separou, e no final você vai beber da água, e também você pode ministrar uma bênção de cura sobre esta pessoa que está na sua casa enferma. Como pastor, dando a água para essa pessoa beber, e crendo que o Senhor é poderoso para operar um milagre na vida dessa pessoa. Enquanto você prepara a água aí, que você pode ter ainda, né, não preparado, eu quero dizer para você, olha, tivemos que, assim, fazer modificações, mas glória a Deus, né? Aquilo que o Senhor tem feito por nós, e estamos alegres, porque Deus tem nos permitido, né, permanecer em obediência, permanecer com zelo e também com cuidado de preservar. Você, membro da ADPEV, querido amigo, querida amiga, que tem tido a oportunidade de nos acompanhar, e agora, né, você pode estar aqui presencialmente conosco. Então, teremos a live, né, os cultos serão transmitidos também, né, online, através da nossa página do Facebook, mas você, membro da ADPEV, você, meu amigo e minha amiga, que está com desejo, né, de nos visitar, você, a partir de quinta-feira, quinta do milagre, você pode estar aqui, né, no culto presencial também. Não deixe de colocar a sua máscara, porque tem que vir com máscara, hein? E você vai aqui ser bem orientado, com todas as precauções, para que você possa adorar a Deus sem nenhum problema. Então, olha aí, ó, quinta-feira, hein? Quinta-feira teremos o nosso culto de milagre. Será transmitido para aquele grupo, né, que ainda tem que ficar em casa, idosos, você que tem doença crônica, crianças, ou você que é sintomático, mesmo que você, né, não esteja apresentando sintomas visíveis, mas você já fez o teste e sabe que você está, né, impossibilitado de sair, então que você permaneça em casa. Mas aqueles que não estão, né, nesse grupo de risco, nós convidamos você para que você venha. Aqui você será orientado como você vai sentar, mantendo o distanciamento. Venha com a sua máscara, não se esqueça, sem a máscara vai ficar difícil de você adorar aqui presencialmente, né? Então não se preocupe, nós temos obreiros que vai cuidar da higienização, vai te, né, possibilitar usar o álcool gel. Fica tranquilo, graças a Deus. A ADPEV, ela é uma igreja que prioriza Deus e prioriza as almas, prioriza a vida. Por isso ficamos quase aí 3 meses só na transmissão online. Agora estamos aí também, né, te possibilitando você estar aqui conosco, né, presencialmente. Vamos orar agora. Já pegou a água? Já pegou? Amém. Pegue a sua água aí agora, nós vamos orar. Você vai apresentar esta água ao Senhor. E pastor, depois que eu apresentar, eu posso, além de beber, eu posso ungir a minha casa, eu posso ungir a pessoa que está enferma na minha... Pode, deve, porque a água ungida, ela opera na sua vida e na minha um milagre. Não é a água que cura, mas Jesus abençoa a água e ela se torna uma água sobrenatural. Creia nisso. Oremos. Senhor Deus e Pai, agora, meu Pai, estamos orando para que o Senhor venha abençoar esta água, a qual o teu filho, a tua filha está apresentando. Ah, meu Deus, que o Senhor venha agora, no nome de Jesus, fazer com que a fórmula desta água, ela seja mudada, transformada, e passe a ser uma
água ungida, uma água, Senhor, onde há virtude do Teu Espírito Santo, para curar, para libertar, meu Deus, no nome de Jesus, que aquele que está sofrendo de uma enfermidade, meu Deus, aquele que está sendo incomodado, meu Deus, por algum mal, Pai, ao beber desta água, meu Deus, receba o milagre da cura, receba o milagre da libertação no nome de Jesus. Esta água agora, ela está sendo abençoada, esta água agora, ela está recebendo virtude para poder curar, para libertar. Também, Senhor, aquele que vai ungir a casa com esta água, meu Deus, qualquer aflição que esteja na casa, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que todo mal vai ser retirado pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos esta água, nós abençoamos esta água, nós ungimos esta água no nome de Jesus. Amém. Creia que esta água agora, ela está ungida, ela está abençoada por Deus. Beba dela agora. Peça a Deus para que esse mal que estava te incomodando venha sair da tua vida, da tua casa, no nome de Jesus. Levante a sua mão agora. Diga: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Amém. Querido, maravilha. Você creia que o milagre aconteceu, creia que Deus te visitou aí de maneira sobrenatural, e estou muito feliz. Vim de Maricá, cheguei a tempo de poder te dar esta boa notícia. Quinta-feira nós te esperamos aqui, e também você que está nos acompanhando na nossa página, compartilhe nos nossos cultos, porque tem muitas pessoas sendo abençoadas, não só da ADPEV, mas de outras igrejas, também em outro estado e até em outros países. Então, eu quero aqui te pedir que você venha compartilhar, que você venha convidar. Já convide aí os seus amigos, já convide aí a pessoa que você conhece, para na quinta-feira, você que não vai poder estar aqui conosco, 19 horas, quinta-feira é feriado, hein? 19 horas, para que venha acompanhar a nossa live e poder também, você que pode, você que não está neste grupo de risco, hein? Está aqui presencialmente conosco, adorando a Deus. E as demais programações, nós vamos continuar te informando na quinta. Domingo tem a EBD, domingo tem também, olha, o nosso culto às 18 horas, pastor, e a Santa Sé? Vou te informar nos grupos, você que é membro da DPEV, vou te informar para que você fique completamente aí atento a toda a programação. E saiba, hein, quero te ver aqui na quinta-feira, é feriado, hein? Vem com a sua máscara, vem para adorar você, que pode, claro, E você que ainda está aguardando aí, você que faz parte dos grupos a qual falamos, olha, não deixa de assistir a live, Entra na nossa página no Facebook, e eu quero aqui, mais uma vez, eu sempre, sou tocado para agradecer. Você, membro da DPEV, você, meu amigo e minha amiga, que tem cooperado com esta obra, muito obrigado, porque Deus não tem deixado faltar nada, porque você tem sido fiel, e você que quer receber o seu envelope, me procura na quinta-feira, me procura no domingo, não fica sem receber, porque você é fiel, então você tem que estar com a sua bênção, sempre agradecendo a Deus e apresentando ao Senhor. E olha o ensinamento que foi dado, hein? A oferta, não deixa de colocar no seu envelope a data, porque na quinta-feira você vai estar aqui. Você pode? Então você vai estar aqui colocando no gasofilácio. Eu quero encerrar orando, está aqui meu companheiro de ministério, presbítero Alexandre, vice-presidente da igreja, vai fazer essa oração final, e eu vou dar a bênção apostólica, para que você seja mais abençoado. E olha, não se esqueça, hein? Quinta-feira, feriado, você que pode, esteja conosco aqui, presencial, adorando ao Senhor, mas venha devidamente
com a prevenção a qual temos te informado. Pastor, eu já não aguento mais tanta informação. Meu filho, é para continuar preservando a sua vida, né? Lembre-se, a ADEPEV, ela ama a Deus e ama você. Presbítero Alexandre, fazendo essa oração. A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto nessa noite. Levanta sua mão em casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, queremos te agradecer mais uma vez de estar na tua presença, meu Deus. Queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite. Tu és o nosso socorro, Pai. Nesse momento eu te peço, ó Pai, visita essa casa, esse lar. Meu Pai, tu é o socorro presente no dia da angústia. Senhor, se essa pessoa agora, meu Pai, está precisando de um socorro, que o Senhor possa visitar ela agora. Meu Senhor, vai socorrendo o teu servo, a tua serva nessa noite. Abençoa o teu filho, ó Pai, que essa noite seja uma noite de bênção, seja uma noite de vitória, seja uma noite de paz, Senhor. Que teus filhos nessa noite, ó Pai, possam alcançar, Senhor, a vitória, meu Pai. E durante a noite tenha uma noite de sono abençoado na tua presença e uma quarta-feira abençoada, meu Senhor, protegida pelo Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo nessa noite. Continua conosco, continua nos abençoando, abençoando a cada família, a cada mãe, a cada pai, a cada avó. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque tu és o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. E não se esqueça, em 22 horas, a ADEPEV de joelho na grande campanha intercedendo por todos os enfermos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações e a divina comunhão, divino Espírito Santo, sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ADEPEV no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADEPEV, Assembleia de Deus, Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho 1020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. O Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus, Palavra e Vida, em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.